Eu acho que você podia começar compondo assim, ó. Adeus ano velho, feliz ano novo. Que tudo se realize no ano que vai nascer, muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender. Eu acho que fica bom, aí você pega e publica, Conversando entendeu? Cinema, um podcast sobre o seu filme favorito. Apresentação, Lipe Fonseca. Olá, eu sou o Lipe Fonseca, esse aqui é o Conversando Cinema e parece que a gente tá voltando, parece. Vou te pedir uma coisa, não se apega não, tá? Não cria muita expectativa, não fica esperando grandes coisas, nem grandes volumes de publicações aqui ao longo desse ano. Mas, como esse canal e esse podcast são, para mim, uma válvula de escape, um hobby, uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu decidi me obrigar ou assumir alguns compromissos com você, meu seguidor querido, um dos 4 aí que eu consegui acumular nesses anos todos de podcast. E eu acho que assumir esse compromisso e tornar público, isso pode acarretar em duas coisas. Ou eu vou realmente publicar mais, produzir mais aqui para esse canal, ou a minha vergonha será ainda maior. O que será que vai acontecer? Eu percebi que eu trabalho muito bem com metas, e tem que ser metas entregáveis, mensuráveis. Não pode ser uma meta do tipo, vou ser feliz em 2026. Claro que a gente sempre está buscando isso, ser feliz todo dia, né? Às vezes não é tão possível, mas aqui a gente pode abrir um parênteses de 40 minutos. O que é a felicidade? Obviamente o Mário Sérgio Cortella ou o Leandro Carnal, eles podem responder melhor do que eu, porque eu mesmo não sei. O que é a vida? Eu sei o que me faz feliz, o que me dá momentos bons, momentos de alegria que fazem a vida valer a pena. E esse canal, produzir aqui, pensar sobre os filmes que eu vejo e que eu quero ver, com certeza são coisas que me fazem felizes. Feliz. Eu sou muitos, por isso que eu sou felizes. Felipes felizes. Por isso eu peguei o meu caderninho do Coringa. Olha só, é engraçado. Como se esse bloquinho aqui é onde eu coloco as minhas metas, tanto de livro quanto de filme. Coloco aqui as notas que eu dei pra isso, porque não sou uma pessoa tão digital assim, né? Tem gente que tem Letterboxd, tem gente que tem aí, sei lá, blogs. As pessoas ainda têm blog, tem, né? Tem WordTrack, não sei o quê. Enfim, eu não sou tão digital e eu gosto muito de escrever. Inclusive eu te recomendo a pesquisar sobre o filósofo Byung-Chul Han, que é um cara coreano que mora na Alemanha, e ele falou recentemente sobre isso, sobre a volta das questões das atividades manuais como uma maneira da gente se sentir mais pleno, mais realizado e até desestressar. Por isso que em 2025 as pessoas saíram pintando Bob Goods. Eu sei que parece uma moda, e é uma moda, né? Foi um grande hype junto com Labubu, mas eu acho que tem a ver com isso, de resgatar uma coisa mais artesanal, sabe? Não quer dizer que o seu Bob Goods seja, né, digno aí de ir pra parede. Especialmente o pessoal de Virgem e Capricórnio. Mas se te fez bem, se você desestressou com isso, eu fico feliz. Para eu continuar, ou para eu me motivar e me obrigar a seguir com esse canal /podcast, não sei o que, /YouTube, eu peguei este bloquinho e criei 26 metas para 2026. Obviamente tem a ver com a data aí. E eu organizei, para não ficar tão maluco assim, ou tão mais maluco, organizei por meses. Então todo mês a gente vai ter um tema aqui no canal. Tá passada? E isso tá me motivando bastante, porque foi difícil escolher apenas um grande tema para cada mês, e foi muito difícil agradar o Lipe Fonseca que tá aqui dentro, entendeu? Eu tô passada, chocada. Enfim, vamos pra lista. Começando em janeiro, a gente vai começar falando de filmes do Wagner Moura. Filmes que ele dirigiu, filmes que ele atuou, que ele produziu. Vou pesquisar um pouco mais sobre isso, um pouco mais sobre a vida dele. Então isso tem a ver também com uma ideia antiga aqui do canal, de trazer um pouco da biografia
de algumas pessoas ligadas ao cinema. Diretoras e diretores, atrizes, atores e até produtoras e produtores, porque são pessoas que muitas vezes a gente esquece e como sempre tá surgindo nome pra gente prestar atenção, né? Até pouco tempo a gente não falava do Jordan Peele. Putz, o Jordan Peele ficou de fora dessa lista. Enfim, a gente não falava do Jordan Peele como diretor, a gente associava ele como um cara da comédia. E agora ele é um dos meus diretores favoritos. Provavelmente um dos seus também. Espero que sim. Se não, por que não? Deixem nos comentários. Vamos brigar um pouco. Vamos começar 2026 discutindo. Tô brincando. Então a primeira meta é filmes do Wagner Moura, ainda em janeiro. Ainda em janeiro a gente vai falar sobre um livro, e eu vou explicar por quê. É esse livro aqui, ó. O Pântano das Borboletas. Eu tô com ele na mão, o nome dele tá escrito aqui, eu ia falar o Jardim das Borboletas. Por quê? O Jardim das Borboletas é um livro que eu li em 2025, que é um livro interessante, mas com algumas questões duvidosas aí. Enfim, não é sobre isso, é sobre o Pântano das Borboletas, que é do argentino Federico Axat. Eu ia chamar ele de Fred, como se fosse muito íntimo, né? Mas eu li um livro dele que é Mate o Próximo, eu achei sensacional. Achei uma vibe meio Agatha Christie, meio Stephen King, meio a vibe dele mesmo. E como se passa em Buenos Aires ou ali em algum lugar da Argentina, eu achei interessante ler esse segundo. Inclusive, esse livro é o livro de um clube do livro que eu comecei com meu amigo Vitor, que em breve, se Deus quiser, estará aqui neste canal para uma entrevista. Não sei como eu vou enquadrar, porque o Vitor, a última vez que a gente mediu, ele tinha 3,5 metros de altura. Então, Que demais! Ai, que delícia! Então, talvez fique difícil de enquadrar, mas a gente vai enquadrar. Por que eu tô falando do Pântano das Borboletas? Porque ele vai ser um dos primeiros, não vai ser o primeiro, mas vai ser um dos primeiros do novo quadro que a gente vai ter aqui no canal, que também é uma coisa que tá me motivando muito. E antes que você fale, lá, ele, a cara dele inventar coisas e depois ele não vai entregar nada, isso é bem verdade, tá? Fala, amor, você já sabe o final. Mas não é um entregável difícil. Você pode gastar o seu tempo, o seu neurônio com outra coisa. Pelo contrário, esse quadro que se chama 1 vira 3, esse quadro vai ser de vídeos mais curtos, o que me motiva, e também de mini listas. Você talvez saiba, talvez não saiba porque não sou tão relevante assim. Eu amo fazer uma lista. Isso aqui não deixa de ser uma lista, né, com 26 coisas que eu pretendo entregar até dia 31 de dezembro. Mas eu, por correria, ou por preguiça, ou por sei lá o que, eu acabo não entregando essas listas grandes, que é o que eu gosto. E eu gosto de fazer lista não com 10, sabe, 50, 100. Não, eu gosto de fazer com números quebrados, porque eu acho que isso traz uma credibilidade pra lista. Eu sempre falei isso e ninguém me entende. Ou as pessoas entendem e falam assim, caguei, né? Então eu gosto de fazer lista com 7 coisas, 9 eu acho ótimo, porque 9 mostra assim, ó, a pessoa não forçou a barra para ter um 10º item. Você tá entendendo? Isso traz uma credibilidade. Então 1 vira 3 é um novo quadro que eu vou explicar melhor depois, mas basicamente para cada livro, filme, peça de teatro, ou até mesmo outra experiência, uma comida, um passeio que eu fizer ao longo desse ano, eu vou indicar outras 3 coisas que tenham a ver com aquilo, entendeu? Então eu não posso agora, com o Pântano das Borboletas, indicar nada porque eu ainda não li o livro. Terminando de gravar esse vídeo, eu vou editar e depois aí de 2 dias eu vou começar a ler o Pântano das Borboletas. E volto para falar e indicar aí 3 coisas, provavelmente 3 filmes que tenham a ver com este livro. Esse é um novo quadro do canal, então é a meta aí de janeiro. Terceira meta do ano, que é o tema de fevereiro, vamos falar sobre filmes do Almodóvar. Por quê? Porque eu quero. E também porque em março está previsto o lançamento de Amarga Navidad, um novo filme do Pedro Almodóvar.
Vamos falar sobre O Quarto ao Lado, vamos falar sobre mulheres à beira de ataque de nervos, vamos falar sobre Fale com Ela, Má Educação, que mais? Vamos falar sobre Kika, vamos falar sobre grandes e esquecíveis filmes deste que é um dos maiores diretores de cinema do mundo, não há como negar, não há como negar. Ainda em fevereiro, pretendo rever Cidade de Deus, que é uma coisa que eu gostaria de ter feito ano passado, e por motivos de burrice não fiz. Quinta meta do ano é ver um filme em preto e branco, ainda em fevereiro. Se eu não me engano, é ano bissexto, então fevereiro tem um dia a mais. Dá para cumprir todas essas metas tranquilamente. Em março, vamos assistir e vamos fazer uma lista de filmes brasileiros, de todos os gêneros. Lembrando que filme brasileiro não é um gênero, é uma nacionalidade. Acaba sendo um selo de qualidade, porque a gente pode ouvir no nosso idioma original. Então tem a ver com certas características que a gente tende a chamar de gênero, mas não é. É só uma nacionalidade. E aí a gente tem filme de terror, a gente tem comédia, a gente tem drama aqui no Brasil, e aí pretendo trazer uma lista bem longa, nesse caso, de filmes brasileiros em março. Também em março, 7ª meta do ano, vamos fazer uma nova lista de curiosidades do cinema. Isso é uma coisa que me motiva muito, porque me faz pesquisar não só na internet, mas nos livros que eu tenho aqui sobre cinema, e isso é muito gostoso de estudar, de aprender, porque muitas dessas curiosidades eu também não conheço. Em abril vamos fazer uma lista de filmes de comédia, e aí aqui não vou pegar essas comédias óbvias, pretendo pegar essas comédias que muita gente ou não conhece, ou esqueceu, ou assistiu há muito tempo, e vamos fazer uma lista boa, porque comédia é um gênero que eu gosto muito e que eu acho que é bastante subestimado, porque o drama acaba sendo mais associado à inteligência do que à comédia, sendo que fazer a pessoa rir é uma das coisas mais difíceis que tem. Em abril ainda vamos fazer uma lista de filme, uma lista não convencional de filmes. Eu não lembro o que eu acho que eu parei a frase no meio, então eu não lembro a lista do que é, mas é de filmes não convencionais, eu acho que pode ser de qualquer gênero, né? A série dá até dó. É o Felipe de alguns minutos atrás. Em maio, 10ª meta do ano, vamos falar sobre O Diabo Veste Prada. Às vezes prata, mas sempre é Prada. Porque vai estrear O Diabo Veste Prada 2, o inimigo agora é outro. Duvido que eles coloquem um subtítulo desse, mas pode ser que eles coloquem um subtítulo bem exótico, que eu amo, eu adoro isso. Aproveitando, vamos fazer mais uma meta em maio, que é uma lista de filmes com a Meryl Streep. E aqui, de novo, claro, vamos falar muito sobre O Diabo Veste Prada, porque é um filmaço em que ela atuou, mas tem muito filme antigo dela ainda bem novinha, ou filmes que não foram tão hypados assim. Não pretendo colocar um Mamma Mia, embora possa colocar pelo fato dela cantar bastante, né, e a gente não tinha visto ainda a Meryl Streep cantar tanto. Então é mais uma humilhação pra gente, e mostra quantos talentos essa mulher tem e como ela é digna de todos os prêmios que ela já recebeu na vida. Então essa é a 11ª meta do ano, e tô feliz, tô bem animado. Queria começar com a Meryl Streep, mas eu prefiro começar as metas com o Wagner Moura, porque se tudo der certo, se a vida seguir o roteiro que a gente está escrevendo junto, galera, o Wagner Moura vai ser indicado aí ao Oscar, tá indicado ao Globo de Ouro. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, ainda não saiu o resultado, e eu sei que isso é um grande complexo de vira-lata que a gente tem, só que também é uma questão mercadológica, porque essas premiações, elas fazem as pessoas de outros países olharem mais para o que o Brasil está produzindo, principalmente em filme, claro, é a associação mais óbvia que se faz, mas também com outras coisas boas que a gente tem aqui, né? A Fernanda Torres, quando ela foi indicada ao Globo de Ouro e ao Oscar, ela falou isso, e sabe quando alguém diz uma coisa que traduz exatamente o que você está sentindo? Foi isso. Por isso que a gente tem tanto que
que celebrar mesmo, não é só de Oscar ou de Globo de Ouro que vive o cinema, mas não tem como negar que esses são termômetros muito bons, injustos na maioria das vezes, ou quase sempre, mas também necessários, já que existe. Então vamos reconhecer aí o que o cinema brasileiro tá fazendo, e o Wagner Moura acaba sendo um dos maiores, se não o maior nome nosso lá fora, né, em termos de cinema. E a gente tem sim, não que colocar pressão em cima dele, mas a gente tem que celebrar sim a possível indicação. Ele já está numa lista prévia, ele já está nas listas de The New York Times, Variety, essas listas que fazem, olha, os possíveis indicados são. Então, só dele estar ali, para mim, já é um motivo de grande orgulho, sem contar que ele é um baita de um gostoso, né? Isso ajuda também. Tô brincando, com todo o respeito, pelo amor de Deus. Ainda em junho, aliás, mudando para junho, vamos falar de filmes do Steven Spielberg. Por quê? Neste mês está programado o lançamento de um filme que até agora está sendo chamado de Disclosure. Não sabemos se esse nome vai ser mantido. Tudo indica no trailer mega misterioso que saiu que é um filme sobre OVNIs, sobre contatos, e é o Steven Spielberg raiz. O Steven Spielberg que eu mais amo. Então, tô feliz, tô animado, tenho medo de filme de ET, porque tenho medo de ET, mas estou bastante animado porque Spielberg dificilmente erra. Quando erra, foi tentando acertar. Vamos falar ainda em junho de uma lista de filmes de terror não hypados, que são aqueles filmes de terror que as pessoas não ficaram comentando tanto. E tem uma listinha assim que eu penso, por que ninguém tá falando sobre isso? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que é isso? Em julho vamos falar sobre filmes de férias. Depois o tema do mês é uma biografia / filmografia da Sofia Coppola, que é uma das minhas diretoras favoritas. Eu acho que eu assisti tudo que ela dirigiu. Eu acho. E aí vamos confirmar nessa lista. Ainda em julho vamos falar sobre filmes do primo dela, que é o Nicolas Cage, porque ele é sobrinho do Francis Ford Coppola, que é pai da Sofia Coppola. Acho que você sabia de tudo isso. Se você não sabia, agora tá sabendo. Começou o ano aprendendo alguma coisa com o Conversa do Cinema. Obrigado, amigo. Você é um amigo. E essa lista em julho de filmes do Nicolas Cage talvez seja uma das listas mais difíceis dessa coisa toda aqui. Porque o cara trabalha, né? Ele é literalmente assim, preciso pagar os boletos. Então ele faz muita coisa, não vou dizer aleatória, porque claro que não é o trabalho dele, mas muito diferente uma coisa da outra. E isso eu acho bom, porque ele acaba tropeçando em coisas muito interessantes e outras coisas bastante questionáveis. Não sei que recorte que eu vou fazer para fechar essa lista, mas vou fazer. Em agosto, celebrando aí o dia 13 de agosto, aniversário dele, do Alfred Hitchcock, um dos meus diretores favoritos, um dos maiores e melhores da história, e vamos falar sobre os meus filmes favoritos do Hitchcock. Nesse aqui eu pretendo fazer uma coisa assim, como começar a assistir Hitchcock. Vamos ver se eu consigo. Também vamos falar sobre outro diretor que é maravilhoso, que vem com obra nova aí, eu acho que ainda em 2026, vamos confirmar, que é o Fernando Meirelles. Vamos falar um pouco dele quando eu rever Cidade de Deus, mas em fevereiro, mas em agosto pretendo fazer ali, desde Domésticas até as obras mais recentes, falar sobre esse diretor, que é o diretor de Cidade de Deus, mas é também o diretor de Cegueira, que adapta aí adapta ou adapta? Adapta, né? Adapta e adapta, porque pita, enfim, o livro Ensaio sobre a Cegueira do Saramago. Vamos fazer uma lista de filmes de comédia romântica em agosto. Talvez, sem dúvida alguma, o gênero mais difícil para mim, porque é difícil eu gostar. Tem um ou outro que eu falo, olha, isso aqui foi legal, por exemplo, 500 Dias com Ela. É comédia romântica, é drama? Eu colocaria em comédia romântica.
E é difícil eu parar para assistir, então em agosto pretendo fazer isso e lançar uma listinha. Em setembro vamos rever a filmografia, e aqui vou tentar focar no cinema e não na televisão, da Fernanda Torres. Não vai ser fácil, mas eu acredito que seja possível. Não, eu sou nova, não tenho nada a ver com isso. Por que a senhora não liga pro Procon? Vai direto no Procon, é? Eu li em 2025 A Glória e Seu Cortejo de Horrores. Sensacional, sensacional. Já tinha lido O Fim, que é o primeiro livro dela, e li A Glória e Seu Cortejo e achei sensacional. Essa mulher, ela é outra, né, que você fala assim, que talento que ela não tem. Talvez a gente precisa vê-la dançando. Se bem que quando ela entra lá no Serginho Groisman, que ela faz assim, aquilo ali é um dançar e isso daí ficou pra história, né? Então, checked também isso. Entregou. Em outubro, vamos fazer uma lista que vai ser difícil de fechar, mas vai ser gostoso de começar. Adaptações para o cinema de obras do Stephen King. Aproveitando aí o mês que se celebra o Halloween, vamos falar sobre isso e vamos fazer, 22ª meta do ano, uma lista de filmes de terror. Aqui de novo, mais uma lista de filmes de terror. Mais um recorte possível. Em outubro, atendendo aí um pedido, uma sugestão, uma solicitação, uma notificação extrajudicial que eu recebi do meu amigo Nicolas, lá do Estante que Fala, fiz uma lista e agora preciso pensar numa outra lista. E a boa notícia é que tem muito filme de terror bom que não entrou naquela. Aqui mesmo tem dois ou três. Não, o Psicose tá aqui, mas ele entrou. O Pânico tá aqui, também entrou. A Noite dos Mortos-Vivos, né? Tô olhando aqui para os meus livrinhos. Bebê de Rosemary são livros que viraram filmes aí que ajudam a provar o meu argumento aí. E se também não provasse, não tem problema, porque esse canal é meu, eu falo o que eu quiser. E aí a gente vai fazer uma nova lista. Tô feliz com isso. Talvez jogue até pra janeiro isso aqui, tô brincando. Em novembro, que é o mês do meu aniversário, fica aí a dica, vou fazer uma lista com os meus filmes favoritos. Isso eu nunca fiz aqui. Já falei, Kill Bill é um dos meus filmes favoritos. Cidade de Deus é um dos meus filmes favoritos. Mas eu nunca fiz essa lista. Pretendo fazer. E daqui até novembro tem pelo menos 10 meses e pouco, quase uns meses. Então dá tempo de eu pensar um pouco nisso. Ainda no mês do meu aniversário, vou fazer uma lista que vira e mexe, as pessoas sugerem essa lista e eu gosto também. Eu já tinha pensado e gosto que as pessoas estejam atentas a isso. Que é uma lista de filmes argentinos. Nossos vizinhos, hermanos, produzem bastante coisa e produzem bastante coisa boa. Então acho que vale a pena aqui colocar uma listinha de coisas que eu vi quando eu morava lá, de coisas que eu vi antes de morar lá, e de coisas que eu descobri recentemente de filmes argentinos. Dezembro, as 2 últimas metas do ano, filmes de Natal, que é também um gênero que eu não ligo tanto, né? Não chega a ser um gênero, mas vamos chamar aí uma categoria, né? Uma tag que você pode associar a filmes de comédia, a filmes família, né? A filmes de aventura. E também vou me obrigar aqui a assistir filmes que eu, não curto tanto. E para fechar o ano, essas metas malucas que eu crio para mim, vamos falar sobre O Senhor dos Anéis. Os 3 filmes, falar sobre a trilogia original. Para isso, até lá, se tudo der certo, pretendo ter começado e terminado esse negócio aqui, ó. A trilogia toda do Senhor dos Anéis. É uma coisa que eu sempre quis fazer. Eu não vou me atrever a tirar um daqui, porque eu tentei fazer esses dias, eu demorei 3 horas. Eu sempre tive curiosidade de ler O Senhor dos Anéis, gosto muito dos filmes, e nunca me aventurei numa façanha tão grande, mas eu acho que agora é chegada a hora. Tô preparado. E essas são as 26 metas para 2026. Vou conseguir? Muito provavelmente não. Vou tentar? Vamos esperar que sim. Vai ser divertido? Isso vai. Isso daí eu não abro mão. Vai ser divertido. Sempre é. Sempre é. Eu tava falando do Senhor dos Anéis aqui e eu tava
revendo, né, fazendo a minha retrospectiva 2026, do que funcionou, do que não funcionou. Por mais que seja uma mudança aí de calendário, a gente acaba fazendo um pouco dessas avaliações, né? Isso tem a ver com autoconhecimento, autocrítica e também buscar maneiras de melhorar. E uma das metas das quais eu tenho muito orgulho de ter cumprido em 2025 é de ler mais. Ler mais, ler coisas diferentes. E aqui eu aproveito o vídeo para deixar o meu agradecimento, não só ao Nicolas, mas a todos os colegas e amigos aí do Estante que Fala. É o canal dele do YouTube, mas é também o Clube do Livro, né? O Clube do Livro dos Tagarelas. E graças a eles eu li obras bem diferentes do meu gosto. E eu acho isso sensacional. Não quer dizer que vou continuar lendo esses gêneros, talvez sim, mas gosto muito desse desafio. E a leitura, para mim, talvez um pouco amarrando com o que eu falei do filósofo Byung-Chul Han, me ajuda a me desconectar dessa coisa mais digital, das telas, do excesso de luz sendo emitida aí diretamente no nosso olho, né? Eu jogo muito videogame, acabo assistindo muito filme, e isso me ajuda muito a parar e ler e descobrir coisas que eu, sabe, não ia descobrir sozinho. Então, quando você está num clube do livro, terminando aqui com essa dica, se você encontrar aí um clube do livro que tem a ver com você, o próprio Estante que Fala é uma sugestão. Eu acho que isso pode ser muito interessante porque você vai se motivar mais por essa competição entre quem lê mais, ou quem lê uma coisa diferente, ou quem sugere uma coisa que pode surpreender aquele grupo. E esse grupo pode ser de 3 pessoas, pode ser de 20, de 100 pessoas. Eu acho que quanto mais intimista, melhor. O importante, além do número, muito além do número, é que as pessoas tenham uma identificação, uma coisa em comum, como em qualquer grupo. Então fica aí a dica, espero que você faça parte de um clube do livro em 2026. O Clube dos Tagarelas aí do Estante que Fala é um deles, e tem outros aí que você pode se identificar seguindo os canais aí de quem fala sobre livros. E aqui, com relação ao cinema, a gente com certeza vai falar de Oscar. Acho sim que Agente Secreto vai ser indicado em mais de uma categoria. E se não for, é injusto. Se não for, também ainda assim falaremos sobre Oscar. Mas em cada comentário que eu fizer sobre o Oscar, eu vou falar que o Agente Secreto deveria ter sido indicado. Aproveito para desejar para você e para sua família um ótimo 2026. Que você assista novos filmes, que você assista filmes antigos, que você tenha boas estreias esse ano e que, se você quiser aí algumas dicas, venha ver se eu estou cumprindo alguma dessas 26 listas que eu criei para mim mesmo. Amanhã mesmo eu já vou ter me arrependido, tá? Eu vou falar, ei, promessa desgraçada, ei, promessa sem jeito. Promessa desgraçada, a promessa sem jeito. Mas é sobre isso. Feliz ano novo, pessoal.